você. Nós hoje vamos falar de um assunto, antes de apresentar a nossa convidada, claro, né? É surprise, né? Que ela está aqui conosco. Eu vou tentar ler aqui um resuminho que eu fiz, procurei ver. O doutor Luiz Hermínio depois me fala, tá certo ou tá errado, porque ele é desses, né? Tá, eu não concordo com isso aí que você falou, não, mas tudo bem, vamos lá, vou falar o que é certo. Eu acho que o significado que nós vamos falar aqui hoje é o vitimismo, né, Matheus? Hoje quem vai falar sobre isso conosco é o Dr. Luiz Aibinder e a sua convidada que ele vai apresentar agora, Dr. Luiz Aibinder. O nome dela é minha querida Flávia Chiesa, que já foi minha vizinha aqui no Rio de Janeiro, Brasil. Agora está distante só fisicamente, emocionalmente nós estamos muito próximos. Mas ela se apresenta melhor do que eu. Vamos lá, Flávia. Flávia, seja Bom dia. bem-vinda. Não. Faz conta que você está dando uma entrevista para uma TV espanhola. Tá ótimo. Bom dia a todos. Bom dia, doutora Aibinder. Bom dia, Odilon. Bom dia, esse público maravilhoso da Luz da Psicologia. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E, como eu sempre digo, esse programa é como um poema. E, como todo poema, ele gera chispas na gente, né? Ele acende o coração da gente. Eu estou aqui com o coração a mil. E ele engancha a gente, né? Eu não vivo mais sem assistir esse programa. Então, hoje, com muita honra, eu estou participando, mas eu sou espectadora VIP, número 1. Poxa, que legal, muito bom, muito bom. Agora, faz de conta que você está na Espanha. Como seria a sua entrada em espanhol na TV espanhola? Vamos lá, quero ver. Agora eu quero ver. Buenos dias. Encantada de estar aqui participando desse programa impressionante, incrível, e desejo aportar muito. Tá vendo, doutor Luiz Aibinder? É internacionalizar um pouco o nosso programa aqui, né? Você pode legendar também o programa, né? Aí eu já estou querendo me complicar. Mas tudo bem. Vamos lá, doutor Luiz Aibinder. Essas pessoas que geralmente ficam à nossa volta e gostam de ser vitimizadas, né? Para conseguir se destacar ou conseguir algo que sem tenha intenção. E o que causa na vida dessa pessoa o vitimismo? Primeiro, Odilon, elas não gostam de ser vitimizadas. Elas têm essa postura, mas não é um prazer que elas têm. É uma vida amarga, uma vida sem vida. Elas se sentem coitadinhas, manipulam os outros com a sua autopiedade, com as suas lástimas, obtêm atenção, obtêm até evitamento de aborrecimento. Não vou falar isso com fulano, porque o fulano vai sofrer, vai ficar chateado. Aí então a gente começa a poupar a vítima de outras circunstâncias desagradáveis da vida. A vítima, embora sofra muito, ela tem ganhos secundários. Ela recebe atenção, recebe carinho. É uma forma dela se gratificar com o sofrimento dela. E cada vez que você ajuda uma vítima, você reforça o comportamento vitimista. Você, ao invés de ajudar, você prejudica. A melhor ajuda é não ajudá-las. Minha querida Flávia Chiesa, nós costumamos dizer, muita gente, né? Muita gente costuma dizer, isso aqui é um país de terceiro mundo, esse Brasil. Eu vou mudar para a Europa. Lá é o país de primeiro mundo. Lá não tem problemas nenhum. Lá vou ser bem-sucedido. Lá e lá e lá e lá. Agora, você que está aí, você observa que também existem problemas comuns, como aqui no Brasil? Por exemplo, vitimistas aí tem bastante. Como é que é a situação aí também que você vive nesse seu convívio novo aí? Novo entre aspas, né? É verdade, eu levo aqui já 17 anos e é verdade que somos todos muito parecidos no mundo inteiro. Então, vítimas existem, né? O vitimismo no ser humano existe aqui, existe aí, e simplesmente as pessoas que são vitimistas, elas sempre se consideram injustiçadas, né? São pessoas que se consideram não entendidas. E é verdade que eu estou de acordo com o doutor Aibinder que temos que ajudar essas pessoas de uma maneira que não alimentemos, né, esse vitimismo, porque, afinal de contas, isso é pernicioso para a pessoa e para nós também, que estamos ali assimilando, né, aquela repetição
daquela vítima, né? Porque eu sinto que essa pessoa ou ela não quer se curar, né? Ou ela quer se alimentar de uma situação que prejudica, inclusive, a saúde dela, porque as pessoas vitimistas, elas ocasionam até problemas de saúde, né? Eu acredito que abaixa as defesas dela, pode entrar até infecções, enfim, tem todo um histórico, inclusive, desculpa, médico, que é desaconselhável, né, ser uma pessoa vitimista. Qual a pergunta que você teria para o Dr. Luiz Aibinder voltada para esse tema de hoje? Na verdade, para mim, até por experiência própria, né, o momento mais difícil é quando você encontra um ente querido que você ama muito, que você quer ajudar, e essa pessoa decide viver no vitimismo, né? Mas eu posso dizer viver no vitimismo durante muitos anos. Então, eu me lembro uma das ferramentas que na nossa aula, que é maravilhosa com a doutora Aibinder, eu aprendi, é uma frase que diz: quem te irrita, te controla. Então, a pessoa vitimista, muitas vezes, ela me irrita. E essa irritação termina com que eu perca a minha atitude ou em ajudá-la, ou, inclusive, em me afastar. Porque você leva uma culpa que essa pessoa vitimista, sem querer, vai germinando dentro de você. Então, a minha pergunta, doutora Aibinder, quando existe esse vínculo familiar tão próximo, né, como a gente não se deixar contagiar? Ser mais filtro do que esponja, né? Se você absorve. Geralmente, intrafamiliar, dentro da família, a manipulação se dá pela culpa. A outra pessoa faz com que você se sinta culpada pela infelicidade dela, quando não é. Ninguém é culpado pela nossa felicidade ou nossa infelicidade. Nossos pensamentos é que criam isso. Nós criamos o nosso céu e o nosso inferno. Nós mesmos, não depende de nada externo. O vitimista tende a colocar os problemas da vida dele em fatores externos. Azar, karma, governo, Deus, qualquer situação econômica, qualquer coisa ele vai colocando a culpa. Você disse anteriormente que a pessoa não quer se curar. Não é bem assim, Flávia, porque a pessoa não admite que tem um problema, não admite que tem doença, o mundo é cruel e a vida dela é azarada. Então ela não tem do que se curar na cabeça dela. E ela não vai procurar isso. Ela vai procurar aliados. Ela não quer a resolução dos problemas. Ela quer reclamar e manter a posição de vítima. Tem aqui o Pedro aqui no WhatsApp aqui falando: o fato é que existem pessoas que se comportam como vítimas e existem pessoas que, mesmo diante das adversidades, possuem uma postura corajosa, protagonista, determinada. O vitimismo é uma postura mental que machuca a autoimagem e a autoestima do indivíduo, doutor Luiz Aibinder? Exatamente, Pedro. A pessoa vitimista tem muito baixa autoestima e muito pouca resiliência, essa capacidade de se recuperar dos golpes que a vida dá em todos nós. Essa pessoa que ele colocou como oposto do vitimismo existe. Mas, infelizmente, Odilon, a maioria das pessoas tende a ser vitimista. A maioria. Porque tem benefícios secundários. Por exemplo, se eu estiver cantando, dançando na esquina, se eu estiver chorando na esquina, sentado no meio-fio chorando, vem um montão de gente me paparicar, passar álcool nos meus pulsos, me dar cafezinho, água com açúcar, e vai ficar aquela rodinha de apoio. Se eu ficar na esquina cantando e dançando, chama a ambulância e me leva para o Pinel. É vantagem ser vítima nesse mundo. As pessoas são muito solidárias ingenuamente. E então, no caso de hoje, qual seria para o vitimismo um pensamento do dia? Quem se faz de vítima, Odilon, não procura ajuda, procura aliados. Para você compartilhar a dor dele. Não quer ajuda, não. Não quer resolver o problema, ele quer se lamentar. Tá certo. Doutor Aibinder, sempre atraí pessoas vitimistas. Sinto-me um desejo enorme de ajudá-las. Só tomei decisões erradas na vida e me dei muito mal.
Como fazer para eu me libertar dos vitimistas? Gratidão sempre, professor. Olha, assim como o nosso dedinho do pé é atraído por móveis, lá a gente de vez em quando dá uma topada com o dedinho do pé, os salvadores são atraídos pelos vitimistas e os vitimistas pelos salvadores. Tem aquelas pessoas que têm um excesso de empatia, isso é negativo, que querem salvar todo mundo. Elas querem se mostrar poderosas, super sábio, Mulher Maravilha, quer salvar todo mundo. Então, essas pessoas são um imã para os vitimistas. Os vitimistas e elas fazem uma intercomunicação, uma interdependência neurótica. Um não vive sem o outro. Se eu preciso salvar alguém, eu vou procurar alguém que acha que precisa ser salvo. Eu vou procurar a vítima. Então, não entra nessa de salvar os outros. Se você carregar pesos desnecessários, você vai sentir dores desnecessárias. Se você carrega o peso dos outros, você vai perder o equilíbrio. Basta os teus problemas, não precisa agregar problema alheio. Não precisa. E doutora Aybinder, uma coisa que eu aprendi com o senhor, que eu acho que é bem colocada nesse momento, é que a água que afunda o barco é a mesma que faz ele navegar. Então, é opção do vitimista, se ele quer afundar o barco dele ou navegar. E Ana Colucci, um beijo enorme. Muito obrigada pelo seu comentário. Mas não é uma opção, entendeu? Ele não escolhe ser vítima, ele tem uma percepção distorcida da realidade. Ele acha que o mundo está contra ele, ele só dá azar, os outros têm sorte. Tudo que aconteceu com ele foi um fator externo, foi a economia, foi a guerra na Ucrânia, foi isso, foi aquilo. Ele é sempre vítima. Ele é figurante da própria vida. Doutor Luiz Aybinder, tem aqui mais uma pergunta do João Carlos. João Carlos é o seguinte, eu tenho um amigo que é vitimista, não consegue arrumar emprego, não passa em nenhuma entrevista que faz. Será que é por causa desse comportamento dele, doutor Luiz Aybinder? Pode ser um grande fator disso. Você que imita muito bem aquela hiena, né? Ó dia, ó vida, ó azar. Vida, ó céus, ó azar. Flávio, ele podia ser o dublador, né? Perfeitamente. Mas você imagina você procurar um emprego com esse tipo de estado de espírito? Quem é que quer essa mala no trabalho? Que vai desanimar todos os outros, vai desagregar a equipe? Ninguém quer isso. Tem gente que reclama muito, Odilon, tem gente que funciona no modo reclamação. No sentido profissional, ele funciona naquele modo de ficar reclamando o tempo todo. E isso daí contamina a equipe. É como um passageiro, doutora Aybinder, que senta ao lado da gente no avião, né? E começa a dizer, ai, eu tenho medo, ai, esse avião pode cair, ai. Então contagia os passageiros que estão tranquilos, com vontade de desfrutar do voo, e isso acaba dando trabalho para a tripulação, né? Porque, afinal de contas, desestabiliza aquele ambiente de tranquilidade. Falou a aeromoça, né? Mas o vitimismo crônico, Flávia, são pessoas que trabalham sempre no modo queixa. Estão sempre se queixando. E eles ignoram os fatos positivos, os neutros, e enfatizam os fatos negativos. Não tem aquela pessoa que faz uma tempestade no copo d'água? Não tem, Odilon? Conhece gente assim? Já ouvi. Esses não fazem tempestade, esses fazem dilúvio. Agora, tem outro exemplo da aviação, doutora Aybinder e Odilon. Uma passageira uma vez estava com muito receio de voar e, para tranquilizar, foi uma época que se podia aceder à cabine de comando sempre quando o comandante autorizava. E eu falei para ela, eu vou levar a senhora na cabine para a senhora verificar como tudo é tão seguro, os pilotos são preparados. E quando levei ela na cabine de comando, nada mais abrir a porta, ela falou, meu Deus, mas o piloto é tão novinho. Ficou mais nervosa ainda, então eu percebi que não havia maneira de argumentar com essa pessoa. Ela vai botar um defeito em tudo. Doutor Luiz Aybinder, o vitimismo é virtude da incapacidade? É uma manifestação da incapacidade, porque a pessoa não assume a responsabilidade pela própria vida. As coisas acontecem muitas vezes por nossa ação ou omissão. E nós somos responsáveis pela nossa vida.
Botar a culpa nos outros te torna impotente, porque você vai depender dos outros mudarem suas atitudes para você fazer alguma coisa. O vitimista é um barco à deriva no meio do oceano. Vai para lá, vai para cá, dependendo dos outros, porque os fatores externos é que determinam o estado de espírito dela. Então, é uma incapacidade, sim, que poderia ser substituída por uma capacidade. Mas, enquanto ela não mudar isso, não vai adiantar. O lema do vitimista é: tem certas coisas que só acontecem com certas pessoas. Eu gosto muito disso. O Rony fala isso já. Certas coisas só acontecem com certas pessoas. Não está sempre se lamentando da pessoa? Doutor E, Luiz, doutora Embinder, como podemos ajudar a essas pessoas? Porque eu acredito que, como eu, temos muitas pessoas próximas, ou amigos, ou na família, que sofrem disso e não se dão conta, né? Então, queria deixar um beijo para o Rony, muito obrigada, para a Evelyn, obrigada pelos elogios. E eu gostaria de saber como atuar, porque realmente, inclusive, algumas vezes nós mesmos, sem darmos conta, atuamos como vitimistas. Por exemplo, Odilon, quando você me perguntou, né, morar na Espanha, a mudança de um país para outro, eu acredito que todo ser humano, quando ele muda de país, quando ele passa a ser imigrante, ele abaixa a autoestima dele, né? Porque eu costumo dizer que você nasce de novo. Você tem que aprender a falar outro idioma, você tem que se adaptar à nova cultura. Então, eu considero que mesmo tendo vindo para cá com 37 anos, 35, desculpa, já não me lembro bem, você tem que nascer de novo, né? Então, eu percebi que, como o meu jeito é muito extrovertido, eu moro no norte da Espanha, as pessoas são muito fechadas. Então, isso gerou já um choque, né, na minha adaptação. Então, para ser mais agradável, eu fiquei um pouco mais fechada e tentei cativar as pessoas, de repente, usando um pouquinho esse vitimismo sem ter a consciência de. Então, graças a Deus, eu busquei essa autoajuda, porque eu percebia que, de repente, eu já não era mais eu. Eu estava me adaptando às situações e perdendo a minha personalidade. Eu acho que eu estava entrando num quadro de vitimista, né? E graças ao Dr. Einbinder, isso foi retrocedendo, porque eu fui entendendo que o que eu conseguiria era afastar as pessoas e não me sentir melhor e me adaptar melhor. isso que você comenta, a bonitinha mais ordinária diz aqui uma frase: vitimista e salvador, junta a fome com a vontade de comer. E eu queria Isso. eu já queria dizer também que eu também passei por esse problema. Eu sou paulista, né? Eu moro já há 20 anos no Rio de Janeiro, mas quando eu vim para cá, vim muito novo e de uma cidade pequena que eu vim, e o sonho era viver no Rio de Janeiro. Passei minha primeira lua de mel aqui. Aí falei, vou morar aqui um dia, vou vir para cá. E daí a vida foi correndo, acabei vindo morar aqui. Agora acontece que eu também tive que passar por uma série de adaptações, porque eu era de um jeito e carioca é super, hiper explosivo, é completamente diferente do paulista, né? Você vai na praia, quando acaba a praia, você está dentro da casa do cara já fazendo um churrasco. Né? Já sai da praia pro churrasco e todo mundo de sunga, tem promotor, tem advogado, tem delegado, tem gari, tem todo mundo misturado, junto e misturado e vamos para dentro. E as mulheres as mulheres muito falantes, né? Foi muito... Você imagina, Odilon, explosiva brasileira no norte da Espanha. Pois é, eu imagino que você deve ter passado aí. Mas, enfim... A famosa mulher bomba. Nossa. Mas, doutor Luiz Einbinder, é aí que está, né? O vitimista, ele consegue se adaptar ou ele é vitimista em qualquer lugar que ele vá? É uma vocação, é feita uma vocação. Ele é de vitimista, é o estado de espírito dele, independente das circunstâncias e dos locais. Você estava falando de adaptação de Rio, São Paulo, Brasil, Espanha. Me lembrei do meu filho, que é piloto, ele passou 2 anos morando em Taiwan. Ele falou, pai, eu sou analfabeto e surdo. Ele não conseguia ler nada, ele não conseguia entender nada do que falavam. Ele disse que era uma maior dificuldade. Eu nunca tinha pensado nesses termos. Ainda bem que no metrô, em outras condições, tinha cartazes em inglês. Aí ele se resolvia. Mas era analfabeto e surdo. É um desafio impressionante, doutora Einbinder. Outra cultura também.
o que é bom é que nos torna bastante fortes, né? A gente às vezes nem se dá conta do que a gente se fortalece com essas situações, mas é engraçado que eu chegava nos lugares e eu já me justificava. Olha, eu sou brasileira, eu sou expansiva, mas eu sou uma pessoa decente. Sem querer, você entra nesse bucle. E por isso. Não se justifique à toa. E Não por- se explique, não se justifique, não se desculpe se você não tem obrigação. E qual seria uma Você se diminuir. E qual seria uma palavra de fogo para o vitimista? Bom, vamos lá, um montão de palavras de fogo para o vitimista. Qualquer pessoa só é vítima de uma situação quando ela sofre alguma coisa que está absolutamente fora da sua vontade ou do seu controle. Ou seja, quando ela não tem nenhum poder sobre o que está acontecendo. Como saber se você se vitimiza? É fácil. Basta observar se temos transferido a culpa, entre aspas, dos nossos insucessos e dificuldades a um amigo, ao governo, aos políticos, a Deus, a uma circunstância qualquer. A responsabilidade para quem se vitimiza nunca é dele mesmo. Tem gente que se faz de vítima, mas isso não acontece não só quando alguma coisa ruim acontece, sim porque ela se agarraram ao sofrimento. Ela foi vítima, mas aquilo acabou. Mas para ela não acabou, ela se agarrou a esse rótulo, a essa situação. A questão não é se você foi vítima em algum momento. A questão é, você se define como vítima? Você pode escrever sua própria história ou se tornar vítima dos acontecimentos que a vida traz. Nossa história é feita por nossas escolhas. Frases típicas de vitimista, Dilon. Eu sou tão azarado que se eu comprar um circo, o anão cresce. Eu sou tão sem sorte que se eu cair de costas, eu quebro o nariz. Viver se vitimizando não faz de você uma pessoa humilde, de maneira nenhuma. Tem uns que acham que vão ficar humilde. Só uma pessoa vai se tornar só uma pessoa fraca. Então, amigos, o vitimista não age em prol de uma solução. Ao contrário, ele fica estagnado na dor como uma justificativa para a sua infelicidade. Ele está no fundo do poço, mas não busca nenhuma maneira de sair e fica se lamentando que ninguém está tirando ele de lá. As coisas mudam quando você muda. Saia da posição de vítima e assuma o papel de protagonista na sua vida. Ninguém vai fazer isso por você. Muito bem, agora aqui o professor Gilson Paixão manda uma mensagem dizendo: ser indulgente ajuda o vitimista, mas não significa ser conivente. Ser indulgente, às vezes, é ser cúmplice. Às vezes, se você for muito indulgente com as pessoas, qual vai ser o limite dela? Você não está sendo conivente no sentido de aplaudir. Mas se você, por exemplo, tiver pena do agressor, você não está punindo as vítimas? Tem que botar limites. Ser indulgente com uma criança é não educá-la. Ela vai virar um selvagem. Tem que botar limites, tem que ser firme, tem que ter regras, tem que ter normas. Nós somos seres sociais. Essa indulgência, tudo bem, errou, não faz mal, quebrou a Anatel lá, a empresa lá de luz com a marreta, tudo bem, ela estava nervosa, ela teve um surto. Não. Isso é ser indulgente. Mas todo mundo vai quebrar o que quiser? Não concordo não, Gilson. Mas concordo que não é conivente, não é cúmplice da agressão, do fato. Doutor Luiz Aibini tem um recado para você que é casado e vive no mundo vitimista, porque vem aí a frase sobre sexo, amor e relacionamento e o vitimismo, doutor Luiz Aibinder. Ô, Dilon, existem pessoas que não se acham capazes de tomarem contas de si mesmas. E, por isso, elas precisam de alguém mais forte, do ponto de vista psicológico, que se tornem responsáveis por elas. A ideia que move essas pessoas é obter segurança e proteção contra uma realidade que elas entendem como sendo ameaçadora. O problema é que, muitas vezes, encontram uma pessoa dominadora que precisa de vítimas. E aí, Odilon, o bicho pega. A pessoa que vê a si mesmo como indefesa, desamparada e solitária, provavelmente vai entrar num relacionamento em que não terá autonomia nem liberdade, só dependência e maus tratos.
Quanto mais insegura a pessoa se sente, maior a necessidade de segurança e proteção. E o lema delas é o contrário, antes mal acompanhado do que só. É assim que elas pensam. Entendam, amigos e amigas, uma coisa é você entregar o coração para a pessoa amada, tudo bem. Mas outra, bem diferente, bem pior, é entregar o cérebro. E, doutora Embinder, o vitimista, ele sofre antes, né, dos acontecimentos. Então, eu acho que ele sofre o dobro, né, do que qualquer pessoa normal. Nesse caso, é o pessimista, é o pessimista. Quem sofre antes do necessário sofre mais do que o necessário. Mas o pessimista nem sempre é um vitimista. Mas, o vitimista ele já entubou, eu vou sofrer mesmo, já faz parte do esquema dele de vida. Correto. Bom, agora eu quero saber de você, Flávia. Qual seria uma pergunta que você teria para fazer para o Dr. Luiz Aibinder? Ou qual seria o recado que você daria para um vitimista? Eu particularmente, por minha experiência de pessoas conhecidas ou até familiares, uma pergunta eu posso fazer para o Dr. Embinder e também uma recomendação como ser humano, né? Eu penso que todos os traumas, todas as situações que um vitimista possa viver, sempre vai valer a pena, né? Porque na vida eu acredito que a gente aprende mais com o sofrimento do que com as alegrias. E a minha pergunta é onde eu sempre tento dar volta na cabeça, porque eu gosto muito de ajudar as pessoas, seja um familiar, seja um conhecido, seja um amigo. E como eu não sou profissional como doutora Embinder, psicóloga, eu gostaria de saber, doutora Embinder, que ferramenta assim, eu posso utilizar para, pelo menos, elucidar essa pessoa, para que ela se dê conta de que ela é um vitimista ou que ela tem uma patologia. Eu tenho que recomendar ela a um profissional ou eu posso usar algum tipo de ferramenta que vai funcionar, né, que vai no âmago? Se você disser que ela tem problema, recomendar um profissional, ela vai se sentir vítima do teu julgamento. É a dela, né? Ela é vítima, né? Está vendo? Até a Flávia não me compreende, está dizendo que eu sou vítima, que eu sou coitadinha. O professor Gils falou para o Dr. Luiz Aibinder o seguinte: Dr. Luiz, desculpe refletir novamente a frase aponta ser indulgente, mas não conivente. Não entendi. Ele repetiu a frase por quê? Dr. Luiz, desculpe refletir novamente. A frase aponta ser indulgente, mas não conivente. Tá. Eu não tenho que ser conivente com essa frase. Eu penso de outro jeito. Respeito. Meu pensamento é outro. Não. Conivência é uma coisa que eu associo a cumplicidade, e indulgente é deixar rolar. Não vou tomar nenhuma providência para frear certo comportamento. Mas eu respeito que cada um pense de um jeito. Não tem. Mas eu não vou ser conivente com a frase com a qual eu não sou tão indulgente. E nós estamos até com algum parente do ministro Fux aqui, porque a Hilda Fux está mandando uma mensagem aqui. Bom dia, doutor. De Itaipuaçu. Eita, Itaipuaçu, Maricá. Hilda Fux, bom dia, doutor Aibinder. Odilon, bom dia. Flávia, mandando um bom dia para você, Flávia. Hilda Fux. Bom dia. Sobre o Salvador do doutor Luiz Aibinder, é importante poder colaborar, cuidar, mas só até certo ponto? Sim. O Salvador ele sofre de uma empatia tóxica, uma empatia que faz ele passar por cima dos seus próprios interesses e valores para ajudar o outro, e extremamente prejudicial para ele. Ele empresta o dinheiro que não pode emprestar, cede coisas que não pode ceder, diz sim quando devia dizer não, e ele mesmo se atropela. Ele não precisa de inimigo. Esse Salvador se chama Salvador neurótico porque ele tem uma compulsão de salvar as outras pessoas, independentemente se essas pessoas precisam, merecem ou ele pode ajudá-las. É uma compulsão. Assim como a vítima também tem sua compulsão para ser vítima. E tem mais um terceiro elemento desse conjunto, que se chama triângulo neurótico, que é o perseguidor.
é aquele que bota para quebrar em cima dos outros de qualquer jeito, por uma necessidade dele. Vou botar para quebrar, vai ver com o que está falando, bababá, e sai perseguindo, fazendo mal. Aí o perseguidor precisa de uma vítima. E a vítima precisa de um salvador para salvá-lo do perseguidor. Aí os três se transformam num triângulo neurótico. E de vez em quando trocam de papéis. E a Hilda não é parente do Fux, não, que o Fux, ministro, é Fux. Ela é Fuchshuber, o nome dela, sobrenome dela todo. Fuchshuber. Show. Alemão. Fala, Matheus. Tem o áudio aqui. Áudio. Bonitinha, mais ordinária. Vem bomba aí, vem aí. Primeiro, eu queria dizer que eu acho que o bom aluno, ele aprende tanto com as alegrias como com as tristezas. Ele não tem que aprender mais com a tristeza do que com a alegria. Eu acho que dá para aprender com os dois. Agora, eu já desisti de aconselhar os vitimistas, porque toda vez eles ficam chateados comigo. Toda vez que um vitimista vem para cima de mim, eu falo para ele, vai se tratar. E ele fica aborrecido comigo, então eu não aconselho mais. Também a salvadora virou vítima das vítimas, olha só. É aquilo que eu falei. É o triângulo. Desse jeito, né? Doutor Luiz Arbinder, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. O senhor é vitimista? Não. Mas precisava responder tão rápido assim? Por que não? Eu não preciso pensar nessa resposta. Mas eu tenho que falar mais longa, uma resposta mais longa. Não, Odilon, porque veja bem. Blá, 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 eu vou me candidatar a algum cargo político. É uma história para a aeromoça aqui presente. Avião da TAP, Transportes Aéreos Portugueses, né? A aeromoça pergunta, uma aeromoça bonita que nem a Flávia, pergunta para o passageiro, cavalheiro, o senhor deseja jantar? E o cavalheiro pergunta para ela, senhorita, quais são as opções? E ela, Flávia, sim ou não? Tá certo. Perfeito. Obrigada pelo elogio, doutora Arbinder. Mas eu retribuo o elogio porque, como eu disse ao princípio, esse programa é como um poema, que às vezes você necessita 3 minutos para ler, mas você repete e repete porque ele engancha e ele desperta aí o coração, aquele latido que é sempre bom sentir. Aprendo muito com vocês, o programa é maravilhoso, doutora Arbinder. Cada dia me surpreende mais. Ô, Odilon, você falou anteriormente em personalidade forte. Você está glamorizando o neurótico. A personalidade forte, você está falando, é a pessoa agressiva, estúpida, grossa. A personalidade realmente forte é aquela que não é manipulável. Aquela que não diz sim por medo nem não com culpa. É a pessoa assertiva, firme. Essa é a personalidade forte, não é a agressiva. Aí, beleza. Certo. E, Odilon, para não perder o fio da meada, por exemplo, com relação à personalidade, me chamou a atenção, porque a personalidade, por exemplo, já nasce com a pessoa. E quando você precisa trabalhar essa personalidade, porque o doutor Arbinder, por exemplo, um dos rasgos dele, que eu admiro muito, é essa personalidade forte, né, doutora Arbinder, que acredito que seja natural já do senhor. E a pessoa que não tem... Não, isso se pode gerar, trabalhar. Primeiro, não é natural, isso é assertividade, que é um comportamento que a gente vai aprendendo. Pode aprender, pode não aprender, mas você pode desenvolver, qualquer um pode. A personalidade vem da palavra persona. Persona, no teatro grego, eram máscaras. A gente vê desenhos daquela máscara sorrindo, outro com a boca para baixo, triste, que naquela época não tinha amplificador eletrônico. Então, os atores no palco botavam a persona, a máscara, e a voz saía amplificada. E por isso era personare. Desse personare veio a personalidade. Essa nossa chamada personalidade, eu acho que é o que nós queremos apresentar para os outros. Em outras palavras, seria o nosso ego. Eu quero me mostrar inteligente, quero me mostrar forte, quero me mostrar isso, eu quero me mostrar aquilo. Essa personalidade também pode ser mudada, ela não é genética. Nós não nascemos com ela, nós desenvolvemos através de aprendizagens. Maravilha, porque assim o vitimista tem uma grande possibilidade, né, de trabalhar essa forma de ser e melhorar. Como eu falei anteriormente, ele tem uma percepção distorcida da realidade. Ele acha que o mundo
não o favorece. Ele é vítima do azar. Os outros não, mas ele é vítima do azar. E não é bem assim. É a percepção distorcida. Quer dizer, então, que o vitimista, aquela pessoa que apresenta essas características, costuma se mostrar, então, dependente emocionalmente, de opiniões dos outros, né? Muito bom. É ávida para ouvir elogios, quer sempre obter retornos, né? Do que... Essa pessoa é assim, né? Quer sempre ouvir coisas positivas e se sente arrasada quando houve uma crítica, doutor? Também. Elas querem principalmente colo, porque elas têm um comportamento infantilóide, se sentir vítima. A criança pode ser vítima porque ela é um tanto de defesa, tudo vai muito além dos poderes dela. Mas uma pessoa adulta que fica se sentindo vítima, ela não está assumindo o comando da própria vida. Ela está sendo uma figurante, está sendo jogada daqui para ali pelas circunstâncias ou por outras pessoas. Bater na mesa e dizer, eu quero isso, eu não quero aquilo, isso eu faço, aquilo eu não faço, isso eu não gosto, isso eu gosto. Se posicionar. Então, ela não fazendo isso, ela fica vítima e o prazer dela é reclamar dos outros, de que a teria obrigado a fazer isso ou aquilo. Historinha do dia. Qual é a historinha do dia de hoje? Hora de almoço numa fábrica. Um operário, daí desses vitimistas de carteirinha, sabe? Isso que todo mundo conhece, que é bem vitimista, abriu a marmita, olhou, meu Deus, outra vez sanduíche de queijo, eu detesto isso. Dia seguinte, outro dia, todo dia era a mesma história. Meu Deus, eu odeio esse sanduíche de queijo, papapá. Aí um colega dele, que estava sempre perto, falou assim, pô, cara, chega disso, para de reclamar. Se você detesta tanto assim sanduíche de queijo, pede tua mulher para fazer outro. Que mulher? Eu não sou nem casado, sou eu que faço meu sanduíche. Esse é vitimista mesmo. Bom, doutor Luiz Aibinto, suas considerações finais. Não, primeiro a nossa convidada, né? Primeiras damas. Flávia, suas considerações finais. Deixa aí também já um endereço para a gente fazer uma visita aí na Espanha. Quer dizer, suas considerações finais. Como sempre eu digo, essa vida é muito rápida e a gente tem que tentar fazer dela ter muitos bons momentos e ser felizes. Então, o vitimismo fora. E eu deixo o meu empresário, doutor Aibinter, Que chique. dar o meu contato. Um programa já tem até empresário. Essa não é fraca, não, né? Obrigada a todos pela oportunidade e é sempre um enorme prazer estar aqui com vocês na Luz da Psicologia. Doutor Luiz Aibinter, suas considerações finais e fique assistindo o programa das Gêmeas, hein? Vou todas 4. Eu quero agradecer muito o prazer e o teu convite de participar dos teus programas do Paredão da Opinião e esse, A Luz da Psicologia. Fico muito satisfeito de fazer esse programa. As pessoas agradecem as informações que são passadas, que ajudam a elas. Esse é meu salário emocional, ter ajudado as pessoas. Isso é que eu quero. Isso é a função da minha vida. Então, muito obrigado a todos. Nada de vitimismo, nada de vitimismo. Seja comandante da tua própria vida. Um beijo a todos. Fiquem todos na paz.